Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz. Que bom. E pela misericórdia do Senhor, estamos nós reunidos aqui mais uma vez. Todo mundo me ouvindo bem? Eu sempre preciso perguntar, porque devido aos problemas que tivemos, eu sempre verifico para ver se está todo mundo me ouvindo bem. Tudo ok com o áudio? YouTube? Ok, som tá ok? Ok. Joia. Graças a Deus. Então, pela misericórdia e graça do nosso Senhor, de novo, em mais uma terça-feira, na verdade quinta-feira, nós nos encontramos aqui, né, nesse encontro que já tem se tornado habitual, pela misericórdia e graça do bom Deus, nessa época de pandemia. Esse é o meio que o Senhor nos concedeu para que, mesmo distante, fisicamente, estejamos juntos, ainda que virtualmente. E é um privilégio para nós podermos utilizar essas ferramentas digitais que o Senhor nos deu, ou colocou à nossa disposição, para que a gente pudesse, ainda que distante, como eu falei, compartilharmos da palavra do Senhor e assim nos mantermos de alguma maneira próximos, né? Nos mantermos de alguma maneira unidos no Senhor. Então, bem-vindos a todos que já chegaram, aqueles que ainda estão chegando, seja muito bem-vindo. E como é bom que você veio, né? E de novo, nós nos encontramos aqui pela graça, pela misericórdia e pelo favor do nosso bom, sempre bom, eterno e amável Deus. O texto no qual nós vamos meditar nessa noite, está aí no rodapé da página, ou da tela, é o Salmo de número 117, como você está vendo aí no cantinho. Livro de Salmos, Salmo de número 117. Nós vamos pensar um pouco acerca do que esse Salmo tem para ensinar para o meu coração e para o seu coração. Antes de tudo, eu espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Sei que estamos com saudades e essa saudade só aumenta, né? Só vai crescendo conforme os dias passam, mas cremos que cada dia que passa é um dia que fica mais próximo o nosso retorno e assim o dia também do nosso reencontro. Enquanto esse dia do nosso reencontro físico não chega, nós vamos nos reencontrando aqui às terças, quintas e domingos pela misericórdia e favor do nosso bom Deus. Mas eu espero, desejo, tenho orado para que tudo te vá bem com você e com toda a tua família, no nome do nosso bendito, eterno e amado Senhor. Então, livro de Salmos, Salmo de número 117, é o salmo que nós vamos meditar nessa noite. Ele é um salmo muito pequeno, ele tem apenas 2 versos, e eu quero pensar com você justamente acerca do que esses 2 versos têm para ensinar a mim e para ensinar para você. Então, está aí na tela, Salmo 117, versos 1 e 2. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Como de costume, antes de começar a meditação do nosso texto, eu quero convidar você aqui aí de onde você está, na sua casa, que a gente possa, nesse momento, orar ao nosso bom Deus, pedindo Ele que nos ajude, que nos abençoe e que nos dê bom êxito, mais uma vez nessa noite, em mais uma live, cujo intuito é a glória do seu nome sempre e a edificação do seu povo sempre. Então feche os seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo ao Senhor. Vamos orar ao nosso bom Deus. Pai, te louvamos e te bendizemos por mais um dia que nos foi dado. Porque nesse dia, Senhor, temos a certeza absoluta que tuas misericórdias se renovaram sobre nossas vidas. E elas são a causa primeira, Senhor, de não sermos consumidos. Obrigado, Pai, porque mesmo a tudo que tem acontecido, tua provisão e tua providência tem nos alcançado e tem estado conosco e sobre nós. Por isso bendizemos e louvamos o teu nome, pelo teu incessante cuidado sobre nossas vidas. E, Pai, te pedimos que nos abençoe nessa noite, que nos concedas mais uma vez ouvidos devotos,
para ouvir tua palavra com devoção. E que tu de novo me esconda, Senhor, atrás da cruz de Cristo, para que só a tua palavra seja vista. E que só ela, Senhor, de novo, tenha primazia em nosso meio nessa noite. Ajuda-nos, Pai, e fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir. E nós sempre precisamos ouvir a tua voz. Ser conosco, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Feita a leitura desse salmo, como eu falei para você, ele é um salmo muito pequeno. Na verdade, ele é o menor de todos os capítulos da Bíblia. Ele é o menor dos salmos, obviamente ele é o menor de todos os capítulos da Bíblia, e ele fica basicamente no meio da escritura. Mas, assim como o salmo da live anterior, não permita que o tamanho desse salmo engane você. Um salmo que pode ser lido em alguns segundos, um salmo que no texto original hebraico contém apenas 17 palavras. Mas é um salmo que tem uma vitalidade muito grande para o meu coração e para o seu coração. É um salmo que tem, ou que carrega consigo, a mensagem do Evangelho. Então, apesar dele ser muito pequeno, ele não pode e não deve de maneira nenhuma ser desconsiderado, porque o mesmo Espírito Santo que inspirou o maior dos salmos, que é o Salmo 119, e é o maior capítulo da Bíblia, foi o mesmo Espírito Santo que inspirou o Salmo 117, que é o menor dos salmos, e que é também o menor de todos os capítulos da Bíblia, com apenas 2 versos. Esse salmo, ele faz parte daquilo que os estudiosos chamam de salmos de Páscoa. São os salmos que compreendem os números de 113 a 118. E por ocasião da Páscoa, era costume se cantar esses salmos, do 113 ao 118. É dito também que esse salmo 117, ele era usado como uma espécie de doxologia. Tanto antes, ele era cantado antes, ou no início das celebrações, como também era cantado no final dos trabalhos no templo. Então, tanto na abertura dos trabalhos, quanto no final dos trabalhos, era comum também se cantar esse pequeno salmo, né? Que era um salmo, como eu falei há pouco, que é um salmo de Páscoa. E quando se fala em Páscoa, a primeira coisa que vem à nossa mente é a gratidão a Deus pela libertação, ou pelo grande livramento que o Senhor deu ao seu povo, libertando-os do cativeiro de Faraó e, obviamente, libertando-os do Egito. Então, quando se fala em Páscoa, lembra-se automaticamente do livramento do povo do Senhor, como o Senhor tirou esse povo do Egito com mão forte, com braço poderoso, por meio do seu servo Moisés. E isso fez e faz com que o povo, sempre que se lembra desse ato memorável de Deus, louve, bendiga e tenha um coração grato ao Senhor. Mas, apesar desse salmo ser bem pequenininho, ele é um salmo que ele abrange toda a humanidade, porque ele é um salmo que ele traz uma mensagem ou uma espécie de convocação para todas as nações da terra, sem exceção. É o próprio Deus que convida todos os seres humanos a louvarem e a bendizerem o seu nome. Você percebe isso já no primeiro verso, quando ele começa dizendo: louvai ao Senhor. Vou ler em outra versão aqui para ficar mais rica a nossa compreensão. Vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos. Então, todo ser humano, de todas as épocas, todas as tribos, línguas, povos e nações, são, por meio desse salmo, chamados para louvar a Deus. Na verdade, são ordenados a louvar a Deus, porque o verbo que aparece aí logo no início do salmo, ele está no imperativo. Então esse salmo nos convoca para uma ordem. A mensagem do salmo é que todos os povos, de todos os lugares da terra, devem prestar louvor ao Senhor. Diante do Senhor, todos os povos, sem exceção, devem bendizer, engrandecer e enaltecer o nome desse Deus por meio do louvor. E aí surge uma pergunta para nós. O que significa louvar ao Senhor? O que seria louvar ao Senhor? Nós temos um conceito, às vezes, um pouco equivocado sobre o que seria louvar ao Senhor. Então, para a gente aprofundar um pouco o nosso estudo, vamos entender o que significa louvar ao Senhor. Quando se fala em louvor, geralmente a gente fala apenas em cantar.
Cantar é uma das possibilidades de louvar, mas não é só isso que é louvar ao Senhor. E esse salmo ele é muito interessante porque ele, na minha opinião, ele é um salmo que não tem fim. Ele não tem começo, nem meio e nem fim. É um salmo cíclico, porque ele começa com aleluia e ele termina com aleluia. É muito interessante isso. Ele começa com aleluia e ele termina com aleluia. Então ele é um salmo cíclico. Ele é um salmo que nos orienta aqui. O nosso louvor ao Senhor não pode ter fim. Eu devo louvá-lo hoje, devo louvá-lo amanhã com mais entusiasmo ainda. E quando eu tiver achado que eu dei o meu melhor louvor ao Senhor, então eu devo louvá-lo ainda melhor. Ele começa com aleluia e ele termina com aleluia. Portanto, é um salmo que eu diria que ele é cíclico. Ele não tem começo, nem meio e nem fim, por assim dizer. Mas o que significa louvar ao Senhor? Essa palavrinha, aleluia, que muitas vezes a gente fala, até nos comentários nós sempre colocamos, né? Aleluia, aleluia. O que significa? Você sabe o que significa essa palavrinha simples, aleluia, do hebraico halel? É interessante que aleluia literalmente significa louvem ao Senhor, ou louvai ao Senhor, ou ainda Deus seja louvado. Então, aleluia é uma palavra que expressa a ordem de Deus para todos os povos, em todas as épocas, lhe renderem louvor. Então, aleluia significa, guarde isso, se você não sabia, louvai ao Senhor, ou ainda, Deus seja louvado. Mas o que seria louvar ao Senhor? Na língua portuguesa, louvar significa elogiar, bendizer, glorificar, exaltar. Louvar significa dar a devida honra a quem lhe é de direito, ou dar a devida honra a quem é digno de receber honra. E nós sabemos que se existe um ser no universo digno de receber honra, esse ser é o nosso Deus. Então, quando falamos de louvor, a primeira pessoa que vem à nossa mente é o nosso Deus. Por isso, nós devemos louvar sempre e bendizer ao seu nome, não só com cânticos. Obviamente, os cânticos fazem parte do louvor, porém, o louvor e a adoração a Deus não se limita apenas a abrir as nossas bocas e cantarmos. A música faz parte do louvor, mas ela sozinha não constitui o verdadeiro louvor que Deus requer de mim e que Deus requer de você. Porque pense, alguém pode cantar e pode até tocar algum tipo de instrumento, mesmo sem estar louvando a Deus. Pode ser que o seu coração esteja muito distante. Ele está apenas honrando o Senhor com os lábios, mas o coração, como diz o profeta, está longe do Senhor. Então, de nada vale cantar ao Senhor se nós não estamos de fato e de verdade com o nosso coração, e você entendeu o que é coração na live passada, se o nosso coração não está de todo envolvido nessa adoração ao Senhor. Então, Deus ele é devidamente louvado quando nós, ou quando aquele que o louva, se aproxima dele, sabendo, primeiro, quem ele é, segundo, sabendo quem nós somos, e por conta disso, nós nos aproximamos dele com uma profunda e sincera gratidão em nossos corações. E não só com uma gratidão sincera, mas também com uma obediência e alegria no Senhor. E não só alegria e confiança, não só obediência e alegria, mas também confiança no Senhor. Louvar ao Senhor significa reconhecer a sua glória, reconhecer a sua majestade, reconhecer o seu soberania, reconhecer o seu domínio com alegria no nosso coração e, obviamente, fé, sabendo que ele governa sobre tudo e sobre todos. E por conta disso, nós podemos fazer aquilo que Davi nos ensinou a fazer na live passada. Ficar como uma criança desmamada no colo do seu Senhor. Louvar ao Senhor é proclamar a sua pessoa, é proclamar os seus feitos, é falar as verdades do Senhor com a nossa vida ou com a nossa maneira de viver. De uma forma bem resumida, louvar ao Senhor, ou ter uma vida de louvor ao Senhor, é aquilo que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 10, verso número 31, quando ele diz: portanto,
quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Então, louvar ao Senhor, em resumo, é fazer tudo para a glória dele. Tudo que eu fizer na minha vida e tudo que você fizer na sua vida tem que ser para a glória do Senhor. Logo, se eu e você vivermos assim, então nossa vida será uma vida de louvor ao Senhor. Devemos honrá-lo em tudo o quanto eu e você fizermos. Quer estejamos no culto público na igreja, quer estejamos numa live como essa, quer estejamos na nossa convivência familiar, quer estejamos no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente educacional, na academia, seja ela física ou na academia intelectual, nós precisamos ali, com a nossa conduta, com nossas palavras, louvar, bendizer e engrandecer ao nome do Senhor. Então perceba que louvar ao Senhor vai muito além de cantar. Louvar a Deus exige todos os aspectos, ou abrange todos os aspectos da minha vida e todos os aspectos da sua vida. Agora vem a segunda pergunta para nós. Por que Deus exige que todos os homens, de todas as épocas, nações, tribos, línguas e raças, louvem o seu nome? Por que ele exige isso? A resposta é simples. Porque Deus criou toda a criação para que ela o louve. E a coroa da sua criação é o homem. E o homem foi criado para a glória de Deus. Esse homem foi criado à imagem e à semelhança do Senhor para justamente refletir a glória do seu Senhor em todos os recantos da terra, através das suas ações e através dos seus atos. Então o homem criado por Deus tinha total condição de louvar ao Senhor naquela época, quando, de fato, em verdade, ele foi criado. Mas nós sabemos o que aconteceu. O homem caiu. Gênesis 3 narra a história da queda do homem. E o homem cai, e quando o homem cai, ele para ou ele cessa de louvar ao Senhor, porque tudo nele foi corrompido. Esse homem agora tornou-se corrompido, e ele não mais louva a Deus. Ele se tornou incapaz de cumprir o propósito para o qual Deus o havia criado, que era o louvor da sua glória. Então ele não louva mais a Deus corretamente. O homem deixa de louvar a Deus e começa a louvar a si mesmo. E ele não louva só a si, mas ele também começa a louvar a falsos deuses. E quando nós adoramos e louvamos a nós ou a falsos deuses, esses falsos deuses ou o nosso próprio ego nos devora. Adorar a algo ou a alguém que não seja Deus traz muitos malefícios aos nossos corações. Porque o homem não foi criado para receber glória. O homem foi criado para dar glória. Mas devido à corrupção do seu coração, devido à queda, o homem se afasta do Deus verdadeiro e começa a adorar a ele mesmo e a falsos deuses. A Bíblia relata que nações deixaram de adorar ao Senhor e foram adorar a falsos deuses. Israel, por diversas vezes, deixou o Senhor e passou a adorar os deuses das nações pagãs circunvizinhas. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque ou adoramos a Deus, ou outra coisa vai tomar o lugar de Deus em nosso coração. E quando não nos apercebermos, estaremos adorando a algo ou a alguém que não é Deus. E quando adoramos a algo ou a alguém que não é Deus, esse falso Deus nos consome vivos. Consome o nosso ser, consome o nosso coração por inteiro. Entretanto, a corrupção do homem não anula o chamado de Deus ou a convocação de Deus para que esse homem louve o seu nome. Mas esse homem caído, como ele pode então louvar a Deus? É aí que entra a graça maravilhosa do nosso Senhor, que vem até o encontro do homem caído. Ele vem até o encontro da sua criatura, derrama sobre esse homem da sua graça e restaura no homem as condições necessárias para que esse homem caído agora de fato se torne um adorador, se torne alguém que em verdade louva ao Senhor com a sua vida. Se Deus não vier ao nosso encontro, nós não temos como louvá-lo, mas Ele é tão misericordioso
que ele saiu em busca do homem caído, para restaurar-lhe a vida, para dar-lhe uma nova vida, como diz Paulo. Ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, é o que Paulo nos diz lá no capítulo 2 de Efésios. Então Deus vem, procura o homem caído e manifesta nesse homem a sua graça, o coloca de pé e o dá a condição ou as condições necessárias para que esse homem louve o seu nome. E quando Deus faz isso, é porque esse homem foi alcançado com a sua salvação. Deus o salva da sua miséria. Deus o coloca de pé e restaura o propósito inicial da sua vida, que era o louvor da glória do seu nome. Já no contexto da queda, o Senhor revelou o Evangelho ao homem. Desde o início, Deus revelou que tinha um plano para redimir o homem dessa queda. Desde o início foi prometido que restauraria a humanidade, que salvaria o povo do Senhor. E nós sabemos quem é esse. O diabo tentou de todas as maneiras impedir o nascimento desse Messias bendito. Mas ele veio. E ele salvou e continua salvando homens da sua miséria. Assim como salvou um miserável como eu, assim como salvou um miserável como você, ele continua a salvar miseráveis. E esses miseráveis, quando compreendem a sua miséria, só tem uma coisa a fazer: louvar, bendizer e adorar o Deus bendito que os salvou. Quando reconhecemos a nossa própria miséria, não temos outra atitude senão nos prostrarmos diante daquele que nos salvou. A maior tristeza para o ser humano é não reconhecer a sua própria miséria. Não reconhecer que Deus o resgatou. Mesmo quando ele era rebelde, o Senhor o resgatou, o Senhor o chamou de uma forma especial para o louvor da sua glória. Então o povo de Deus de todas as épocas, a começar por Israel, tem motivo de sobra para louvar o seu nome. Será que hoje, você que está me ouvindo e vendo nesse momento, tem algum motivo para louvar o Senhor? Pare por um instante e pense. Você tem um motivo para louvar o Senhor? Você já louvou ao Senhor hoje por esse motivo? Nós temos incontáveis motivos para louvar ao Senhor. É como nos diz aquele hino bem antigo: conte as bênçãos, conte quantas são, todas recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. E ele tem feito muito por mim, ele tem feito muito por você, ele tem feito muito pelo seu povo em todas as épocas e em todas as eras. Por isso que fica-lhe bem o louvor. Por isso que ele merece o louvor do seu povo. O louvor que lhe é devido, porque ele redimiu o seu povo. Ele salvou o seu povo, dos quais eu e você fazemos parte. O povo de Deus deve louvá-lo, porque ele é o Senhor. Não existem outros deuses. Só ele é Deus. E só ele é Senhor. E você percebe que nesse salmo a palavra Senhor ela aparece toda em maiúsculo. Toda na Bíblia, nos salmos, você encontra a palavra Senhor em maiúsculo, é porque ela é uma tradução da palavra hebraica. Yahvé é um tetragrama, na verdade. 4 letras do hebraico. Então está falando o Senhor. Então o salmista aqui, que não sabemos quem é o salmista, ele está se referindo ao Deus da aliança. Ao Deus que lá em Gênesis 12 chamou Abraão e fez com Abraão uma aliança, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra, de que a partir dele Deus suscitaria um povo para ele. E é aí que esse salmo fica ainda mais belo, quando ele inclui os gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus, inclusive eu e você. Então a salvação não era uma exclusividade dos judeus, como muitos pensavam, mas a salvação do Senhor alcançou gente de todos os lugares do planeta. E um dia, todos nós estaremos diante do Cordeiro, cantando aquele hino fabuloso lá do Apocalipse, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Todos se prostrarão e todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Uma multidão incontável de todas as línguas, povos, tribos e nações. É isso que esse salmo está anunciando. E o que seria isso, senão o anúncio ou prenúncio do Evangelho? Salmo que Paulo cita lá em Romanos capítulo 15.
Todos os gentios foram incluídos nesse plano de Deus. E que maravilha, que bênção saber que eu fui incluído nesse plano. E que você também foi incluído nesse plano. Que nós somos salvos, libertos do nosso Egito, do nosso cativeiro, da nossa miséria de pecado. E por isso, eu e você devemos bendizer e engrandecer a esse Deus maravilhoso, ao Deus que mantém a sua aliança. Que ainda que eu quebre essa aliança, da parte do Senhor ela é inquebrável. Ele nunca quebrará a sua aliança, como ele nunca a quebrou, mesmo quando Israel lhe deu incontáveis motivos para que ele os deixasse. Israel deu ao Senhor incontáveis motivos para que ele os abandonasse. Eu dei ao Senhor incontáveis motivos para ele me deixar. Você deu ao Senhor incontáveis motivos para ele lhe deixar. Mas sabe o que aconteceu? Tanto com Israel, quanto comigo, quanto com você. Ele não nos deixou. Ele não nos desamparou. Porque ele nos ama. E ele é fiel para manter a sua palavra. Mesmo quando nós somos infiéis. E aí é onde entra a segunda parte do Salmo. Sabe por que Deus faz isso conosco? Não é porque há bondade em mim nem bondade em você. Mas é porque, como diz o salmista, é grande a sua misericórdia para conosco. A misericórdia do Senhor para contigo é grande. A misericórdia do Senhor para comigo é grande. Por isso, por conta desse tão grande amor, ele nos salva, ele nos redime, ele nos liberta, para que vivamos uma vida de louvor ao seu nome. Então perceba, esse salmo é pequeno, mas ele fala da maior mensagem de toda a Bíblia. Ele fala do amor de Deus por mim e do amor de Deus por você. Um amor que não conhece barreiras, um amor que não conhece limites. Ainda que eu e você venhamos a dar motivos para que o Senhor não nos ame, ele continua a nos amar. Como disse Paul Washer, um pastor batista americano, eu tenho dado a Deus incontáveis motivos para ele deixar de me amar. Mas nenhum deles parece ter sido bom o suficiente. Sabe por quê? Porque grande é a sua misericórdia para conosco. Literalmente esse texto diz a nós que é incomensurável a misericórdia do Senhor sobre o seu povo. O seu amor leal se estende a mim, o seu amor leal se estende a você, o seu amor se estende a todo o seu povo, a todos aqueles que fazem parte da aliança. Todos eles são alcançados por esse amor acendrado do nosso Deus. E como é bom saber que eu sou alvo desse amor. Como eu acredito que é bom você saber que você é alvo também desse amor. O Senhor tem me alcançado com o seu amor, o Senhor tem alcançado com certeza você também com o seu amor. E se você olhar para a sua história, você vai perceber que ao longo dela, Deus tem sido misericordioso para você. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo que Deus tem sido misericordioso para comigo. Eu poderia cantar o Salmo 136 em uma aplicação direta à minha vida, porque eu sei que ele tem sido misericordioso para comigo. O Salmo 136 é um salmo de misericórdia. É um hino de louvor e de gratidão pela misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Então, tanto eu quanto você poderíamos cantar esse salmo. Acho que eu ainda vou falar sobre ele, vamos meditar sobre ele ainda, em lives futuras. Como essa misericórdia se manifestou na minha vida no passado, como essa misericórdia se manifesta na minha vida hoje, e como essa misericórdia com certeza se manifesta também na minha vida, ou se manifestará na minha vida no futuro. E com você também não é diferente. E eu lembro de um episódio descrito por um dos historiadores que contam ou que narram a história de Napoleão Bonaparte, e eles dizem que certa vez uma mãe pediu uma audiência com Napoleão, e ela pediu pelo seu filho. O filho dela foi sentenciado à morte. E ela pede a Napoleão que, por favor, solte o seu filho. Que, por favor, não execute o seu filho, não mate o seu filho. Tenha misericórdia do meu filho. É a frase principal dela para Napoleão. Aí Napoleão se vira para aquela mãe e diz, mas seu filho não merece misericórdia. E aí ela diz, mas é justamente por isso que é misericórdia. Porque misericórdia é conceder a alguém o que ele não merecia. E você sabe o que você merecia. Eu sei o que eu merecia. Nós merecíamos perdição eterna. Nós merecíamos morte eterna, separação eterna de Deus.
Mas Deus nos dá justamente o contrário do que nós merecíamos. Isso é misericórdia. Nos conceder aquilo que nós não merecíamos. O que é que Ele nos dá? Ele nos dá o seu amor, Ele nos dá a sua graça, Ele nos dá a maior de suas dádivas, Ele nos dá o seu Filho, morrendo na cruz, por mim e por você. Que demonstração fabulosa e magnífica de amor. Chamar aqueles que não eram seu povo para serem seu povo. A misericórdia do Senhor prevaleceu sobre minha vida. A misericórdia do Senhor prevaleceu sobre sua vida. Sobre os meus muitos pecados e sobre os seus muitos pecados prevaleceu a misericórdia do Senhor. Por isso que eu e você devemos ter uma vida de gratidão ao Senhor, mesmo em meio a situações adversas nas quais eu e você estamos vivendo agora. Não podemos deixar que o nosso coração se torne ingrato e incrédulo ao Senhor. Precisamos trazer à nossa memória tudo o que o Senhor já fez por mim e tudo o que o Senhor já fez por você. Não precisamos e não devemos ser como Israel, que por diversas vezes se esqueceu das obras de Deus no deserto. Se esqueceram tão rápido que Deus abriu o mar e os fez passar a pé enxuto. Se esqueceu do maná, se esqueceram da coluna de nuvem, se esqueceram da coluna de fogo durante a noite. E começaram a murmurar, e tiveram falta de fé, e isso os levou à idolatria. E se eu e você não tivermos cuidado, faremos a mesma coisa. E da mesma maneira que eles foram alcançados pela murmuração, pela falta de fé e pela idolatria, eu e você também o seremos. Por isso que nós devemos cultivar no nosso coração gratidão a Deus. E essa gratidão a Deus nos fará viver uma vida de louvor a esse Deus que é misericordioso, perdoador e cheio de graça e de bondade para derramar sobre minha vida e para derramar sobre sua vida. Lamentação de Jeremias nos diz de maneira muito clara que as misericórdias do Senhor são a causa de eu e você não sermos consumidos. O salmista no Salmo 103 ele vai dizer que é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele vai dizer que o Senhor é misericordioso, que Ele é compassivo, que Ele é longânimo, que Ele é assaz benigno. Esse é o meu Senhor, esse é o seu Senhor. E o fato de sermos alvos de sua misericórdia tem que nos conduzir para uma vida de adoração, uma vida de louvor ao nosso Deus. O fato de termos sido perdoados dos nossos muitos pecados tem que ser um fator motivador, tem que ser o combustível que nos leva a louvar e a agradecer ao nosso Deus que perdoa todos os nossos pecados sem haver nenhum mérito na minha parte, sem haver nenhum mérito na sua parte. Isso tem que nos conduzir para uma vida de louvor. Salmo 130, verso 4. Eu amo esse verso. Contigo está o perdão dos pecados para que sejas temido. É Ele, somente Ele que pode perdoar os meus e os seus pecados. E sabe qual é a boa notícia? Ele já fez isso. Em Cristo Jesus, Ele já fez isso. Eu sou alcançado e fui alcançado por sua misericórdia. Você foi alcançado por sua misericórdia. E sabe como nós retribuímos ao Senhor? É fazendo aquilo que está escrito em Provérbios capítulo 28, não me falha a memória. Versículo de número 3, que diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcança da parte do Senhor misericórdia. Então louve ao Deus da sua vida. Louvemos ao Deus das nossas vidas. Com obediência à sua palavra. Deixando os nossos pecados e olhando para a sua misericórdia, que é grande, como diz o salmista, muito grande para conosco. E caminhando um pouco mais no Salmo, o salmista vai dizer, sua fidelidade é para sempre. Olha que coisa linda. Deus, além de ser amoroso, Deus, além de ser misericordioso, Ele é fiel e verdadeiro em todos os seus caminhos. Em todas as suas promessas, Ele é fiel e verdadeiro. Logo, suas promessas são fiéis e verdadeiras. Aquilo que Ele prometeu a mim, aquilo que Ele prometeu a você, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa, mas Ele é o Deus fiel, que de maneira nenhuma, que em hipótese alguma, pode negar a si mesmo. E o que Ele tem prometido a mim e a você? O que Ele tem prometido a todos aqueles que entregaram suas vidas ao seu Filho? Ele nos tem prometido salvação e vida eterna junto
a Cristo Jesus. E Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Por isso eu e você precisamos viver uma vida de fidelidade e de louvor e de adoração ao nosso Deus, desenvolvendo com Ele uma relação realmente real, sendo redundante e sincera, porque Deus sempre, em todas as épocas, se mostrou fiel para conosco. Deus sempre demonstrou sua fidelidade. Olhe para toda a história da sua vida e procure um único momento onde você tenha sido desamparado por Deus, onde Deus tenha sido infiel para com você. E você vai perceber que, a despeito de todos os seus pecados e os meus pecados, a despeito de todas as minhas falhas e de suas falhas, Ele permaneceu o tempo todo fiel. Porque Ele é fiel. Foi assim com Israel, foi assim com a igreja, e é hoje comigo, e com certeza é com você também. Por isso esse pequeno salmo traz lições preciosas demais para o meu e para o seu coração, porque ele fala, repito, da maior mensagem da Bíblia. Ele fala do amor de Deus pelos seus. E Ele nos convida, Ele nos intima a fazer parte desse coro celeste, junto com toda a criação, louvarmos e bendizermos a Ele com tudo que temos e com tudo que somos, com todo o nosso ser. O Salmo 117 nos chama, lembre-se, para que de maneira cíclica, ou seja, sem fim, o louvor do Senhor sempre esteja na minha boca e na sua boca. Porque esse salmo, sendo um salmo de Páscoa, e traz na memória do povo a libertação do Egito, nós devemos lembrar que o Senhor nos libertou do império das trevas. O Senhor nos libertou do domínio do pecado, do domínio do adversário das nossas almas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu e você não somos mais escravos, somos livres porque fomos libertos pelo Senhor. E como devemos retribuir essa libertação? Louvando, bendizendo e engrandecendo ao Deus de toda a terra, ao Deus de todos os povos, ao Deus de todas as tribos, raças, línguas e nações. Por isso que sempre que eu e você nos reunimos, temos que nos reunir para louvar, para bendizer e engrandecer ao nome do Senhor. Nós temos motivos de sobra para bendizer ao Senhor. A manifestação da sua misericórdia sobre minha vida, da sua benignidade, da sua fidelidade e do seu amor para conosco, demonstrado na cruz de Cristo, ao entregar o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para morrer na cruz em meu lugar e em seu lugar. Em Cristo e somente nele. Como Paulo por diversas vezes usa em todas as suas epístolas. Em Cristo, nele, por meio dele, através dele, trazendo-nos a ideia de que com ele temos tudo, sem ele não temos absolutamente nada. Mas em Cristo, a misericórdia, a fidelidade, a bondade de Deus nos foram manifestas de uma maneira profunda e muito, muito maravilhosa, resgatando a minha vida e resgatando a sua vida. Nele, por meio dele e através dele, de Cristo, nós contemplamos a manifestação da misericórdia do Deus gracioso, bondoso e fiel para comigo e para com você. A cruz é a manifestação máxima da misericórdia de Deus por homens miseráveis como eu e como você. Naquela cruz maldita, ele se fez maldito para que eu e você pudéssemos ser benditos aos olhos de Deus. Ele foi punido pelos meus e pelos seus pecados, para que também nele, eu e você, fôssemos feitos justiça de Deus. Ele perdoa os nossos pecados. E hoje, e não só hoje, mas ao longo de toda a nossa vida, nos alcança com sua infinita misericórdia, nos resgata para o próprio Deus, para que por meio do seu sacrifício, eu e você possamos viver vidas que agradam a Ele, que bendizem o seu nome, que colocam Ele no lugar mais alto. Só Ele é digno de louvor, só Ele é digno de adoração, só Ele é digno de dobrar dos nossos joelhos e de levantar das nossas mãos em atitude de rendição e de louvor e em adoração ao Cristo que se entregou por nós, que nos alcançou com sua graça, com seu favor, com sua misericórdia, que nos redimiu, que perdoou os nossos pecados e que nos fez mais uma promessa de que voltaria, para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos também juntos com Ele.
E se ele foi fiel para cumprir todas as suas promessas do Antigo Testamento e promessas já do Novo Testamento, com certeza, ele é fiel para cumprir a sua promessa de que eu e você, em breve, estaremos junto com ele em novos céus e em nova terra, onde habita perfeitamente a justiça. Em Cristo, nele, Deus cumpriu todas as suas promessas de salvação que ele fez lá em Gênesis, na queda do homem. Em Cristo, Deus demonstra toda a sua misericórdia e fidelidade por salvar pecadores iguais a mim e por salvar pecadores iguais a você. E ainda hoje ele chama pecadores ao arrependimento, para que, entendendo e compreendendo esse chamado divino, possam devotar suas vidas ao louvor e à glória desse Senhor que os redimiu, desse Senhor que dia após dia os cerca com misericórdia, desse Deus que dia após dia tem louvado, tem guardado, tem protegido e tem abençoado todo o seu povo por todas as épocas e em todas as eras. Por isso, quando eu olho para o que eu merecia e quando eu olho para o meu futuro, aquilo que me espera, eu não posso ter outra atitude senão uma vida de louvor, de gratidão e de adoração ao Cristo que morreu, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja, para buscar todos aqueles os quais ele comprou, os quais por sua graça foram alcançados, foram redimidos por meio do seu sangue. O Salmo 117, ele é um incentivo para que toda a igreja continue pregando o Evangelho com nossas vidas, pregando o Evangelho com nosso testemunho, onde quer que nós venhamos a estar, para que pessoas de todas as tribos, línguas e nações entendam e compreendam essa mesma mensagem que eu e você hoje tivemos a oportunidade de ouvir e se voltem para o Senhor em atitude de louvor e de adoração a esse Deus, para que um dia, por toda a eternidade, eu e você estejamos juntos com esse Deus glorioso, com esse Deus maravilhoso, com esse Deus benigno, com esse Deus longânimo, com esse Deus fiel, com esse Deus amoroso, que há de enxugar um dia dos nossos olhos toda lágrima, e para todo sempre, sem fim, eu e você desfrutaremos de sua presença, e para todo sempre bendiremos o nome do Cordeiro bendito, que viveu, morreu e ressuscitou, e voltará para nos buscar, para onde ele estiver, estejamos nós também. Que o Senhor seja louvado em minha vida e em tua vida, hoje, amanhã e eternamente, independente de toda e qualquer situação que eu e você estejamos a viver. Ouça as palavras do salmista, dê ouvidos à convocação do Senhor. Você foi colocado no plano de Deus. Eu faço parte desse plano maravilhoso de Deus. Somos gentios que fomos alcançados pela graça do bendito Senhor. E por isso, devemos devotar nossas vidas em honra e adoração ao nosso bom Deus, independentemente de situação, independentemente do que acontece ao nosso redor. Que sempre se ache em meus lábios e que sempre se ache em teus lábios uma canção de louvor ao Senhor. Lembre-se, louvor a Deus é mais que cantar. É ter uma vida de obediência, é ter uma vida que agrada ao Senhor, que testemunha e que fala dos seus feitos, aonde quer que você esteja, aonde quer que eu esteja. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra em meu coração e que o Senhor aplique a sua palavra em teu coração. E que em meio a toda e qualquer circunstância, louve o Senhor, bendiga ao Senhor, cumpra o propósito da sua criação, que é de render graças e louvor ao Senhor. E você verá a diferença que isso fará no seu viver, em todas as áreas de tua vida. Cultive louvor, cultive adoração ao Senhor. Lembre-se de Paulo, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus, no nome de Cristo Jesus.
Amém. E assim nós encerramos, mais uma vez, a nossa live. Como eu sempre costumo dizer, tanto presencialmente como agora virtualmente. Que bom que você veio. Hoje é aniversário de Claudiane. Cara, está lembrando. Parabéns. Amém. Deus abençoe, Claudiane. Sua vida, né? Seu grande coração, seu coração generoso. Que Deus abençoe e continue abençoando sua vida. E que você viva uma vida de louvor ao Deus que te ama e que com certeza tem feito com que suas misericórdias sejam derramadas sempre sobre a tua vida. Parabéns. Deus te abençoe. No nome de Cristo Jesus. Se nosso bom Deus nos permitir, no próximo domingo agora, né, hoje é quinta, então só teremos live agora, no próximo domingo às 18 horas. Se o Senhor nos permitir, nos encontraremos de novo, domingo às 6 horas da noite. Né? Aqui de novo, esse mesmo bate-canal, não no mesmo bate-horário, mas às 18 horas, estaremos aqui mais uma vez, nos exortando na fé, louvando e bendizendo aquele que tem nos alcançado com sua misericórdia, amor, fidelidade e graça, e que nos chama a viver uma vida de louvor ao seu nome. Então, se Ele nos permitir, estaremos juntos mais uma vez no próximo domingo, querendo o nosso eterno Senhor. Amanhã pela manhã, no Instagram da igreja, nós vamos postar o motivo de oração de amanhã à noite. Amanhã à noite, às 20 horas, nos reunimos em nossos lares, em nossas casas, com nossas famílias para orar por motivos específicos. Então, no Instagram da igreja pela manhã, já vai estar sendo postado o motivo de amanhã. Então, dê uma passadinha lá no Instagram da igreja amanhã, divulgue também, para que à noite, todos juntos em nossas casas, estejamos orando ao nosso Deus. É necessário orar. Nunca foi tão necessário orar, tão urgente orar, como nos dias atuais. Então, use essa pandemia também para a glória de Deus. Tá certo? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe tua casa. Que o Senhor abençoe tua família. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te seja favorável, hoje e sempre, para o louvor, para a glória e para a honra do seu santo nome. Vivamos vidas que louvam ao Senhor em todo o tempo, porque motivos para louvá-lo Ele nos tem dado de sobra. Amém? Então até o nosso próximo encontro, querendo o nosso bom Deus. Até lá, com a permissão do Senhor. Deus te abençoe, no nome de Jesus.